O asfalto sob as rodas da van estala, quase como se o calor da noite estivesse à beira de derreter tudo ao redor. A estrada deserta se estende diante de nós. Uma linha incerta que rasga o vazio silencioso. A luz amarelada dos faróis parece lutar em vão contra a escuridão espessa e implacável que nos envolve. Dentro da velha van, somos 4 passageiros, exaustos e inquietos, presos naquele pequeno espaço onde a luz vermelha do rádio resplandece como um aviso tênue. Sinto o suor escorrendo pela minha testa, enquanto pergunto pela enésima vez se alguém consegue captar alguma maldita estação. A resposta é sempre a mesma: silêncio e estática. A ironia de Fábio, com seu sorriso debochado e a tatuagem da serpente que parece se mexer sob sua pele, não alivia a tensão. Só chiado. Ele diz que o sinal morreu, assim como nós, se não encontrarmos o vilarejo logo. Paula, sempre cuidadosa, com olhos que nunca deixam de observar, lembra que já deveríamos ter chegado há horas. O mapa indicava a tal Vila dos Quatro Ventos, depois da segunda bifurcação, mas nada ali se parece com um sinal de vida. Maia, sua filha assustada, pergunta se aquilo realmente existe. Seu medo é palpável, quase tocável no ar quente parado dentro do veículo. Fábio tenta o celular. Nada. Zero sinal. Ele fala das histórias que ouviu na internet sobre esse vilarejo, mas admite a estranheza de o lugar não aparecer no Google Maps. Marcos, ao volante, franze a testa. Talvez seja melhor voltar, diz, mas ninguém quer ouvir. Desde que cruzamos a ponte, não vimos mais uma luz, uma casa sequer. E então o vento chega. Um urro surdo que faz a van vibrar até seus ossos. O ar fica pesado, quase sufocante, como se tivesse parado de repente. Quente demais para ser natural. Paula, seca e firme, ordena. Seguimos até achar o vilarejo. Voltar seria desperdiçar combustível e esperança. No horizonte há uma placa torta, uma despedida torta e quase irônica. Bem-vindos à Vila dos Quatro Ventos. A van para, e com o fim do calor, escapa o ar, que torna-se pesado e frio, impregnado de um silêncio sobrenatural que nos envolve como um manto. Descemos. Cada passo reverbera no chão que parece feito de metal bruto. Um som estranho no meio daquela quietude absurda. Ao redor, casinhas de madeira com portas e janelas cerradas nos observam de braços cruzados. Lamparinas tremulam na penumbra, mas as ruas estão vazias, como se a própria vila tivesse parado no tempo. O cheiro é um soco no estômago. Mofo, ferrugem velha, decadência e morte velada em cada cantinho. A menina Maia parece enregelada, com olhos fixos em algo que ninguém se atreve a nomear. De repente, as lamparinas vacilam, e um sino distante toca. Seu som se espalha e reverbera pelo ar pesado, como uma promessa sinistra. Fábio tenta brincar com a situação, sugerir uma selfie para a lenda urbana. Mas Maia apenas nega com o olhar, afundando-se ainda mais no medo. Marcos me guia pela mão quando entra na pequena taberna, com o letreiro gasto que diz Ventania. O interior é opressor, quase sufocante. Figuras encapuzadas ocupam mesas, mergulhadas em sombras que parecem se esticar e ameaçar. Uma senhora antiga, rosto marcado pelos anos, olhos vítreos, como cristais quebrados, serve uma sopa fervente no balcão. Suas palavras são como preces quebradas. Não há pousada, nem telefone aqui. Só vento e lembranças. Um aviso velado que mal percebemos antes que ela nos instrua, com voz rouca e grave. A seguir o sino, sempre o sino, e a fugir quando ele cessar.
sem jamais olhar para trás. Marcos tenta rir da sugestão, como se fosse uma piada, mas a senhorinha apenas sorri. Um sorriso desproporcional e cortante, como uma lâmina. Os dentes finos demais para um sorriso genuíno. Lá fora, um uivo de vento retorna, e o sino ecoa novamente, apontando a largada de um jogo cruel. Ela nos ordena a ir. A hora está chegando. Nas ruas, o que parecia quietude começa a se mover. Os sussurros escapam pelas frestas das janelas fechadas. Marionetes silenciosas, observando nosso avanço. Seguimos o som do sino, mas à medida que avançamos, a aldeia começa a se deformar diante dos nossos olhos. As casas, outrora sólidas, ondulam como se fossem feitas de carne viva. Os muros respiram, deformando-se numa grotesca dança de sombras e carne. Maia, tremendo, quase se desfaz em lágrimas. E Paula a segura firme. É para focar, para não ceder à loucura que ameaça nos engolir. Fábio, como um detetive sobrenatural, para de repente e aponta para um mural estranho numa parede que agora parece pulsar. 4 figuras de mãos dadas envoltas em chamas e vento, rostos ocultos sem alma. Marcos encosta a mão desconfiado, mas ao tocá-la, sente algo vivo reclamando sob seus dedos. O reboco arde, se aquece como pele, pegajosa e quente. Ele tenta puxar a mão, quase sufoca, grita de horror quando o sangue escorre e a parede pulsa, fechando-se atrás dele como uma ferida viva. O sino para, e o silêncio absoluto se instala, profundo como um abismo. O chão ao nosso redor treme, como se a própria vila estivesse respirando ou prestes a nos engolir. Por um instante ninguém se move. O silêncio é denso, quase opressor demais para suportar. Fábio, assombrado, pergunta por que o sino parou, lembrando-nos das palavras da velha senhora. Quando o sino para, corram. Então Maia explode em gritos antes de dispararmos sem rumo pela viela retorcida. Chegamos à praça central, onde um poço antigo coberto por uma tampa de ferro enferrujado repousa cercado por símbolos que parecem ter sido riscados por mãos desesperadas. Ao redor, pequenos fogos fátuos azulados brilham entre árvores tão deformadas que parecem retorcidas espinhas em meio à escuridão. De lá, emergem os filhos do vento. 4 figuras altas, magras demais para serem humanas, com cabelos longos que flutuam como se tocados por uma brisa invisível. Seus rostos são borrões, ausentes. E suas vozes um sussurro coletivo, estranho demais para ser natural. Eles murmuram a cada um de nós nomes que pesam como maldições. Filho do calor. Filho do silêncio. Do medo. Da perda. São nomes que inflamam nossos piores segredos, trazendo visões que desmoronam a realidade. Eu vejo minha estrada, a van parada, uma sombra sentada atrás de mim. Maia vê sua mãe morta. Um chamado tentador vindo do Poço Negro. Paula enxerga a si mesma criança, sorrindo com a boca cheia de cinzas. Fábio presencia seu próprio rosto sendo engolido pelo muro pulsante. O vento se torna um monstro ao nosso redor, cortando como lâminas, uivando com cheiro de enxofre e ferro velho. As vozes cantam, zombeteiras e hipnóticas, prometendo que fomos escolhidos, que não há escapatória. Paula cai de joelhos, desesperada e resignada. Marcos, do outro lado da praça, avista a velha senhora, imune e imóvel, observando-nos como quem decide um destino. Quando o poço começa a pulsar como um coração doente, braços feitos de vento nos envolvendo, agarrando nossos pés, surge a última escolha: lutar ou cair no abismo.
Maia hesita, presa em um transe induzido por visões falsas, perdida entre o amor e o medo. Paula implora, o desespero queimando sua voz, mas a garota escapa entre os dedos de Fábio, caminhando como uma marionete até a beira do poço. Ela sorri, boca partida, sorriso perverso e múltiplo. Já estou em casa. Sussurra com vozes que não são só dela, quando se lança no vazio. Tentáculos de vento uivantes atravessam Paula, que petrifica, transformando-se em uma estátua de sal em segundos. Fábio cai aos joelhos, contorcendo-se em uma risada enlouquecida, a pele do rosto rasgando sob a dor e a loucura. Marcos tenta fugir, mas o vilarejo inteiro se torna uma prisão de ventos cortantes, arrancando sua pele aos poucos, expondo carne e ossos ao frio brutal. Vejo a senhora antiga caminhar até o poço, e em sua sombra surgem 4 novas figuras sem rosto, como nós fomos. Um sino toca distante, ecoando a roda da maldição, e tudo começa de novo.